Pediram para eu falar detalhes do meu tratamento, quando a resposta começou a acontecer e a nossa percepção e reação em relação a isso. A história é bem interessante porque a gente vê às vezes pacientes tendo uma longa remissão hoje em dia, né? Aquele paciente que às vezes tem uma doença metastática, está bem controlada, mas quase sempre é um paciente que já fez assim uma terapia só, foi aquela primeira terapia que já foi uma bala de prata, ou às vezes só fez duas. No teu caso não, você já tinha várias terapias prévias, e em algum momento a gente conseguiu ter acesso a uma droga que naquele momento era bastante inovadora e pouco usada em câncer de mama, mas o fato é que assim, tinha um mecanismo biológico que fazia sentido, a gente já sabia que era mutada, a medicação estava começando a ser utilizada em câncer de mama, mas foi muito interessante porque mesmo já no início, muito precoce, a gente pensou em fazer uma biópsia para ver se tinha alguma alteração nova que pudesse encontrar algum veio para ser explorado. Demorou umas poucas semanas para você procurar um médico para fazer a biópsia de fígado, né? do fígado, que a gente queria ver se tinha alguma coisa diferente ali para poder atuar. E o próprio médico, quando foi avaliar vocês, disse assim, gente, eu não estou mais conseguindo ver aquela lesão que o exame mostrava semanas atrás. Então, um mecanismo biológico diferente e uma resposta assim, muito precoce. Isso foi mágico para mim na época. Eu lembro que a gente queria fazer esse exame, né, para mandar o material para fora. Na mama já não tinha material. E aí a gente fez uma biópsia de fígado. Eu internei para fazer a biópsia de fígado e logo no início do tratamento, realmente. E quando eu acordei, o médico falou, eu tenho uma boa e uma má notícia. O médico que fez, né? Ele falou, a notícia ruim é que eu não consegui material. A notícia boa é que não tem doença mais no seu fígado. E naquele momento a gente sabia da mutação, sabia que você ia utilizar o medicamento, mas já estava se pensando assim, o que fazer depois caso você não respondesse. E aí em poucas semanas já não foi possível fazer a biópsia porque a doença do fígado já estava melhorando muito. E para mim foi uma surpresa muito grande porque eu nem sabia que seria possível entrar em remissão em algum momento. Então, já que o senhor acabou de falar sobre HER2 Low, né? É uma categoria nova que surgiu, sei lá, uns 2 anos atrás. E fala um pouco mais sobre isso, então, porque me perguntaram sobre isso também. Na imunistoquímica, o positivo sempre foi o score chamado 3 cruzes, ou score 3. Quando dava um 2 era um resultado intermediário, aí tinha que fazer um outro exame para concluir. E o resto que não fosse positivo, a gente chamava de negativo. Podia ser um HER2 0, podia ser um HER2 uma cruz, podia ser 2. E a gente não tinha nenhuma medicação que funcionasse para esse grupo. A gente só tinha e ainda tem as medicações que funcionam para HER2 positivo. Entrou uma classe de medicamentos mais recente, que a gente chama de anticorpos monoclonais conjugados à droga, e a medicação específica tem um nome complicado, chama trastuzumab, mais deruxtecan. Esse remédio ele é tão potente que ele pode funcionar para o HER2 fraco, ou HER2 low. E aí, na verdade, não é uma doença diferente, a gente só precisa testar direito, porque para o HER2 3 cruzes tem uma linha de medicamentos, para o HER2 negativo a gente usa outras coisas, mas para o HER2 que é negativo, mas que é fraco, o chamado uma cruzinha ou 2 cruzes, esse remédio pode funcionar no metastático. Não é porque é um tipo diferente de câncer de mama, mas que entrou um remédio que pode ser eficaz. E aí os médicos estão correndo atrás dessa informação. E é uma carta na manga para mim também futuramente, né? Sim, então depois de tudo que a gente já viveu, quando e se necessário for, a gente tem essa carta guardada na mão. A gente espero que não precise. Eu também. Me perguntaram também em relação ao uso de creatina para pacientes de câncer de mama. Nos últimos anos, whey protein, creatina, essa coisa entrou no radar. Pessoas jovens ou não tão jovens querendo melhorar a massa muscular. O que eu falo para os pacientes hoje é uma questão de bom senso. Primeiro que ninguém vai usar quantidades exageradas de creatina, isso não é nem bom para os rins e tem outros efeitos colaterais que às vezes não são bons, mas a pessoa vai usar isso 2, 3 vezes por semana, vai usar uma quantidade pequena, está querendo ganhar uma massa muscular, está fazendo musculação, precisa melhorar isso. Eu pessoalmente não vejo como restrições, até que me provem o contrário. Falar um pouquinho agora sobre metástase óssea, que é uma dúvida muito frequente em relação a quando elas estão estáveis, elas vão sumir do PET scan. Na verdade, em câncer de mama, às vezes tem um mix das duas coisas, às vezes na mesma lesão tem um componente mais corrosivo e outro não. Depende também muito do exame. Então, por exemplo, a cintilografia óssea às vezes é muito boa para lesão mais blástica, mais densa. O PET scan às vezes é melhor para lesão lítica.
Às vezes a lesão óssea no PET, ela acende aquela luzinha, mas estruturalmente não tem alteração. Esses remédios para fortalecer os ossos, tipo o denosumab, que é o Xgeva, o ácido zoledrônico, que também é conhecido como nome de Zometa, esses remédios ajudam a recalcificar os ossos. Então, é possível apagar? É possível apagar.